Bom, pessoal, estou começando a nossa primeira live, e, como eu falei há pouco, sobre a experiência que eu tive em Brasília recente, onde eu passei 3 dias e tive a oportunidade de vivenciar um pouco aquele ambiente, principalmente dentro do Congresso, onde eu tive contato diretamente com os senadores e com os deputados. Eu, na verdade, eu fiz uma venda para um senador, que é um empresário de Rondônia, catarinense, mas senador por Rondônia, e que ele me convidou para estar em Brasília nesses dias. E aí me apresentou o Congresso inteiro, tive a oportunidade de participar de dentro do plenário, no início dos trabalhos legislativos, e captei muitas coisas. E, com base nisso, eu, conversando com a nossa equipe de marketing, resolvemos criar essa live para poder trocar essas experiências, certo? Mas antes, eu gostaria de poder falar para vocês um pouquinho, tá? Deixa eu mudando a tela aqui. Tá. Vou esperar mais um pouquinho, o pessoal está entrando, está chegando, certo? E aí, daqui a pouquinho, eu já começo a poder conversar sobre todo o tema que eu tenho com vocês. Vai ser uma live de mais ou menos em torno de 45 minutos, vou estar apresentando as questões, e depois eu vou abrir uns 15 minutos para perguntas. Entende? Logo em seguida, quando eu abrir os trabalhos aqui, eu vou dar para vocês o roteiro do trabalho que a gente preparou para conversar com vocês. O pessoal está entrando, então está chegando para acompanhar, então isso é legal. Claro que é a nossa primeira live, então a gente sempre cria uma boa expectativa, uma ansiedade para que as coisas funcionem, dê tudo certo, mas a gente está trabalhando na divulgação desde o final de semana passado e aguardando aí o pessoal que está chegando, está entrando, para poder ter um número maior de pessoas conversando com a gente. Estou com o meu pessoal aqui do lado do marketing acompanhando. Também estou com a presença de um amigo que trabalhou 35 anos no mercado financeiro, trabalhou em Brasília durante 4 anos, trabalhou nos Estados Unidos durante 2 anos, tem uma larga experiência no mercado financeiro, e a gente tem conversado nos últimos dias muito sobre toda essa situação, e ele, inclusive, está aqui do meu lado, para que, caso surja alguma pergunta sobre o mercado financeiro, sobre investimentos, ele possa me ajudar com mais dados técnicos e eu poder passar para vocês. Então, estou com essa preparação bacana aqui para poder passar as melhores informações, as experiências para vocês. Como é que está aí, Bianca? Bom, pessoal, então já estamos no horário aí, já passou quase 5 minutos do horário previsto, e acho que já temos um número bacana de pessoas acompanhando, então eu vou começar a fazer a apresentação desse trabalho, tá ok? Bom, quem é Toninho Roncalli? Eu queria falar, o nosso tema, na verdade, o tema que eu vou passar, os 5 temas. Quem sou eu? Um pouco da minha história, o que eu vivi em Brasília, o segundo, o contexto econômico atual, depois a alternativa mais segura, e, para finalizar, os cases de sucessos reais que nós tivemos nos últimos anos e recentemente aqui no mercado imobiliário em Balneário Camboriú e região. Bom, pessoal, eu comecei a trabalhar no mercado imobiliário com 22 anos. Eu entrei no Banco Itaú começo de 1985 e saí por volta de 86, foram quase 2 anos lá. E eu tenho uma tela aqui que, para mim, é um diploma que eu recebi do meu gerente da época, o Onésio Gonçalves Filho, que é um amigão meu que mora em Itajaí, e há uns anos atrás, quando a gente recebeu um prêmio de uma construtora pelas vendas alcançadas, ele pegou e me mandou uma mensagem que, para mim, foi emocionante, porque eu contava isso a vida inteira e as pessoas... Eu não tinha uma prova disso. E ele escreveu dizendo assim para mim: você ia ser promovido no banco por méritos e pelos serviços prestados. Para minha surpresa, na hora da promoção, você pediu a conta. Ser corretor falou mais alto. E você estava certo. Parabéns. Então, isso para mim é um diploma, porque eu, com 22 anos, eu tomei a decisão de sair de uma carreira bancária que eu tinha, que poderia ser bem promissora, e na frente do gerente, ele me pressionou e disse: toma a decisão agora, o que vai fazer? Vai ficar no banco para ser promovido ou tu vai sair? As pernas bambas, com 22 anos, disse: não, eu vou sair, vou ser corretor. Sem salário fixo, sem 13º, sem férias, sem garantias, mas eu, esse ano, estou completando 40 anos de mercado.
Isso, para mim, é um orgulho muito grande. Eu comecei vendendo em Blumenau, numa imobiliária que tinha lá na época, a Rosa Imóveis, com os 22 anos, vendendo lotes de porta. Saía em Blumenau, sem carro, pasta na mão, vendendo terrenos de porta em porta. Depois, passei por algumas outras imobiliárias, e em 1997 eu fundei a Conexão Imobiliária. E, com 10 anos de imobiliária, eu fui convidado pelo Chico Graciola para Balneário Camboriú organizar o departamento comercial e marketing da FG, durante 10 anos. Foi uma experiência incrível, me trouxe muita bagagem, muito trabalho, certo? Muito conhecimento do Brasil e uma vivência muito grande com clientes de todos os cantos. Isso, para mim, é um grande orgulho, porque esse ano completando, eu faço agora em março 62 anos, e com 40 anos de mercado, com muita paixão, com muito amor, com muita vontade, para poder continuar, enquanto eu tiver saúde, fazendo o que eu gosto, fazendo o que eu amo, que é desenvolver o meu trabalho sempre da melhor maneira possível. Então, hoje, eu tenho aqui 2 fotos, a estrutura de Blumenau, que o meu filho mais velho, José Guilherme, ele é o CEO da empresa. Então, temos uma equipe lá de mais de 30 pessoas, uma carteira de locação em torno de 1.000 imóveis que nós administramos, mais equipe de venda. E o meu filho mais novo é o arquiteto, tem um escritório junto ali dentro, e que faz o trabalho, que fez toda essa obra também para a gente, que são o orgulho da minha vida, os 2 filhos, o José Guilherme e o Luiz Otávio. E aqui é a sede da Conexão BC, que nós estamos aqui na Avenida Brasil. Então, são as nossas 2 estruturas de escritório que atendem a região de Blumenau, quanto aqui o nosso litoral e Balneário Camboriú. E aqui um pouquinho das minhas experiências na FG, ali com o Carlos Ferreirinha, que é o Papa do Luxo no Brasil, fiz 2 cursos com ele. Quando eu fui CEO de vendas do Brava Beach, durante um período, mesmo exercendo a direção comercial da FG, onde tive a oportunidade de ter a contratação da Sharon Stone, do nosso departamento de marketing, na época, o que colocou a FG no mundo, porque uma artista de Hollywood fazendo um trabalho, garota propaganda de uma consultora em Balneário Camboriú e Santa Catarina. Então, isso foi para a gente um marco muito importante, porque realmente colocou Balneário Camboriú e a FG no mundo. E aí, prêmios que eu ganhei junto com o Luciano Davan, entrevista com a Mauri Júnior, prêmios com o Guga, um almoço de executivos com o Nizam Guanais, que era uma das referências no mundo, foto com a Tereza Cristina, ministra da Agricultura, o Sérgio Moro, o meu amigo Jaime Bagatoli, que é o senador que me apresentou Brasília, e eu participando, sentado na primeira fila do plenário de Brasília, do Congresso, conversando com os senadores, com os deputados, tendo essa experiência que eu vou contar para vocês daqui a pouco. Então, isso é um pouco da minha história, de tudo que eu já passei, e que quero ainda ter muitas experiências pela frente, ainda ao longo dos próximos anos, e trabalhando sempre com muita dedicação, com muita transparência, com muito profissionalismo, que é o que eu sempre pautei a minha carreira nesses 40 anos, né, e vou continuar pautando daqui para frente, certo? Bom, pessoal, feita essa breve apresentação, para poder saber um pouco, quem não me conhece, saber um pouco da minha história, e por que eu estou fazendo essa live, me apresentando desta forma, para que as pessoas pudessem entender o momento atual do Brasil, da política, da economia e do mercado imobiliário, que é onde nós atuamos. Eu tenho colocado que Brasília, ela não cria riquezas, mas ela define o jogo. A gente, muitas vezes, a gente quer ficar um pouco, a maioria das pessoas querem ficar um pouco fora do que está acontecendo, mas a coisa, o Brasil depende muito dessas decisões que são tomadas lá. E hoje nós estamos num momento de turbulência muito grande. A gente está vendo um Supremo Tribunal Federal atolado até o pescoço na lama, criando um monte de dificuldade para todos nós, dessa forma. Um Congresso também todo envolvido, seja gente de direita, de esquerda, de centro. Nós não temos hoje uma segurança com relação a isso. Mas as coisas vão estar acontecendo. Nós estamos aí num começo de ano
onde o maior problema, que está deixando todo mundo bastante preocupado e assustado, é essa situação do Banco Master, onde todas esses espectros políticos estão envolvidos. Alguma coisa vai acontecer. Isso não vai acabar em pizza, isso eu tenho certeza. Existe hoje no Congresso aquilo que a gente ouve falar, os caras brigam na frente, depois se abraçam atrás. Não é bem assim, não é o que eu vi. Hoje, o Brasil, o mundo, totalmente dividido nas ideologias políticas, e isso acontece lá. O momento, como no Brasil agora, o ano eleitoral, hoje está havendo aquela troca dos partidos. Então, tentando os partidos se fortalecer, a troca de partidos, para que se crie uma grande maioria e se possa ter uma troca de governo no final do ano, com as próximas eleições. Então, esses acordos, existe essa guerra, de um lado, tentando defender, tentando esconder o que está acontecendo, e um outro lado, tentando mostrar tudo o que está acontecendo, a corrupção, as coisas que estão envolvendo o próprio STF, e isso, agora, com essa mudança de relator que está acontecendo, é um ministro mais centrado, não político, e que vai começar a colocar as coisas que estão acontecendo em Brasília, certo? Que aconteceram no mercado financeiro, que está tendo um impacto muito forte no mercado financeiro. Tem gente defendendo que o que aconteceu com o Banco Master e esses outros bancos que estão envolvidos representam muito pouco dos recursos que estão guardados no Fundo Garantidor. Mas isso está atingindo a soma de 55 bilhões de reais, quando o fundo tem em torno de 130, 140. É um número muito alto e que muita gente que foi mal orientada acabou perdendo dinheiro, entende, nessas aplicações. Porque quando a gente ouviu falar de rentabilidades de 120, 130, 140, 160% do CDI, alguma coisa está errada. Mesma coisa quando for comprar algum imóvel, algum carro, alguma coisa que o preço está muito abaixo, alguma coisa está errada. Tem que ficar atento nisso. Então, as pessoas, muitos na ganância de ganhar mais, ganhar valores altos, foram mal orientados, e aí aconteceu tudo isso com o Banco Master e levando outros bancos que também estão aí. O BTG teve prejuízo, a XP levou prejuízo, certo? E os bancos tradicionais que estão tendo que pagar essa conta. Entende? Todos nós, de uma certa forma, vamos pagar, mas os bancos principais estão hoje provocando uma mudança na legislação para que isso coloque mais segurança. Bancos tão novos como esse aconteceu do Banco Master acabam tendo uma influência e causando um prejuízo tão grande no mercado financeiro brasileiro, colocando em risco o que as pessoas guardaram muito tempo. Então, gente, Brasília, ela, como eu falei no início, ela não cria riqueza, mas ela define. Então, hoje, o nosso papel é de ficar atento a essas decisões, porque o que eles estão fazendo, tentar nos manifestarmos de alguma forma, para que o impacto que nós vamos ter com essas mudanças na legislação financeira. Por exemplo, existem aplicações que a carência são de 6 meses. Com essas mudanças, para poder sacar, eles vão mudar para 9 meses. Quem tem o dinheiro no banco vai esperar uma troca de governo, uma continuidade de governo, para deixar o seu dinheiro preso? Ou começa a refletir, começa a pensar o que eu vou fazer com o meu recurso. Então, essas coisas que estão acontecendo em Brasília, e a coisa, cada dia que está pegando fogo, nós estamos vendo a Rede Globo, a CNN, vários jornalistas abrindo o jogo, colocando aquilo que antes eles defendiam, e agora estão assustados com o que está acontecendo através do STF e do próprio Congresso, que, como eu falei, todos os espectros políticos estão envolvidos. Teve grandes senadores que passaram, que indicaram presidentes de fundos de pensões e transferiram dinheiro para o Banco Master. Então, fundos que perderam 400 milhões, 500 milhões, 1 bilhão
de reais, certo? Que provavelmente vai fazer falta na aposentadoria dos seus contribuintes, dos seus previdenciários, que estão preocupados. São fundos geridos por indicação de políticos. Então, quem é que está cuidando do dinheiro dessas pessoas e quem está cuidando do nosso dinheiro? O nosso dinheiro, o seu dinheiro, o meu dinheiro, quem é que está cuidando? Entende? Quem orientou para fazer essas aplicações? Foram 55 bilhões de reais que estão saindo de um fundo que tinha 130, certo? É muita coisa, entende? Eles estão tentando menosprezar isso, que eram 0,5%, 0,4% de participação no mercado financeiro, mas a conta é alta, certo? Assim como foi a questão do INSS, que também tirou dinheiro e favoreceu milhões, bilhões, essa conta até já nem estão falando mais, mas são duas situações que estão causando preocupação no brasileiro, com relação ao mercado financeiro e com relação aos aposentados do INSS, com esse prejuízo que nós vamos também pagar essa conta, porque esse pessoal não vai devolver o dinheiro. Então, o que eu estou querendo passar de Brasília é que nós temos que estar olhando o que está acontecendo lá, com muito cuidado, com muita preocupação, com muita atenção, porque eles definem o jogo. Mas nós temos o poder, nós temos a capacidade de saber o que nós vamos fazer com os nossos recursos financeiros, aonde investir, certo? O que a visita a Brasília revelou, né, que eu estava falando, a segurança. Eu observei que a estabilidade política, o déficit fiscal, para vocês terem uma ideia, no final de 2025, a dívida pública com relação ao PIB está chegando a 80%. No final do atual governo, deve estar chegando de 83%. E se nada for feito, em 2027, está chegando a 90%, o que pode ser um caos para o mercado financeiro, para os nossos ativos, uma preocupação para o Brasil. Então, o que eu estou falando hoje, essa preocupação com relação ao endividamento que o Brasil está tendo, o que isso pode gerar de problemas, seja no dólar, seja nas aplicações financeiras, seja na inflação, certo? Então, essa política econômica que o atual governo tem praticado está nos levando para um lugar muito perigoso, que nós não sabemos ainda até onde vai. Está começando o ano que vem, começou esse ano, na verdade, a reforma. Eles nem sabem o que aprovaram, muitas coisas ainda vão ser aprovadas e definidas ao longo desse ano, que eles vão estar fazendo, mas que ela começa a contar e nós vamos começar a pagar novos impostos a partir do ano que vem, a partir de 2027. Então, 2026, eu volto a falar, é um ano de atenção, de mudança de lugar, de ampliar uma visão para os seus investimentos, aonde colocar o seu recurso. Você está realmente buscando só rentabilidade? Entende? Hoje nós temos uma taxa Selic a 15%, mas a tendência é que vai baixar. No relatório Fox de ontem, já está colocando em 12,12, que era 12,25, está vindo para... Mas já tem gente falando que, como a inflação está em queda, pode chegar a 11%, certo? Então, daí você coloca todo um imposto de renda de 22,5% de imposto sobre a sua rentabilidade, essa rentabilidade começa a cair bastante. Então, você está com o seu recurso todo no mercado financeiro, atrelado ao mercado financeiro, ele centralizado ali, é hora de ficar atento por essas questões. A liquidez. É claro que, como eu falei há pouco, com todas essas discussões, com todas essas questões que estão envolvendo o Banco Master e está comprometendo o mercado financeiro, vão ter mudanças regulatórias. Vão passar com relação a carências para saque de dinheiro, vão criar outros mecanismos de proteção que a gente não sabe ainda como é que vai ficar, certo? Ao longo do ano, que vão ser reflexos de todo esse caos que aconteceu agora com relação ao Banco Master, a esses pequenos outros bancos, e o que mais pode acontecer que a gente ainda não sabe. Muita coisa ainda vai ser desvendada, vai aparecer. Como eu falei antes, o novo relator do caso Master, ele não tem comprometimento político, ele é um cara técnico, inclusive um cara religioso,
tem se colocado para colocar a verdade, a luz da verdade, então muitas coisas vão acontecer. E aí é hora de não ficar esperando os acontecimentos, é nos anteciparmos a eles, nos anteciparmos aos problemas, para que a gente possa possa ter segurança de onde fazer os nossos investimentos, certo? Mudando de tela aqui. Por exemplo, a renda fixa ainda é suficiente, né? Por décadas, o investidor, o mais conservador, ele teve trabalhando na renda fixa, deixando seu dinheiro lá. Teve os mais ousados, trabalhando em bolsa, riscos. Existem hoje situações mais exóticas, que são as criptomoedas, o que também é um risco. Tem muita gente importante que não investiu nisso, porque é algo que ainda não está se falando muito, teve um momento que cresceu muito, de repente despencou, são esses riscos. E aí hoje nós temos uma taxa Selic a 15%, remunerando desde o ano passado, diminuindo está diminuindo a inflação? Está. O PCA, que vai sair agora, começo de março, deve estar apontando para 3,91%, quando a gente sabe que a meta é 3%, mas deve chegar logo a 3,5%. E isso vai fazer com que essa taxa Selic, ao longo do ano, comece a reduzir bastante. E aí é onde eu tenho dito que é hora de você ficar atento na mudança de patamar de investimento. Por exemplo, com relação aos investimentos de renda fixa, você paga hoje 22,5% de imposto de renda. Esse é o máximo, dependendo se você deixar muitos anos, ele pode chegar a 15%, mas é 22,5% de imposto de renda sobre a sua rentabilidade. Então, começa a fazer conta. Desconto de 15%, o imposto de renda, desconto a inflação real, quanto que vai te dar de ganho real, de lucro real. Deixa eu só tomar um golinho de água aqui. Bom, pessoal, eu venho trazendo essa conversa sobre a minha história, sobre a política, sobre a economia, sobre o mercado financeiro. E aí eu sempre falo muito para os nossos clientes sobre reserva de valor, entende? O que é uma reserva de valor? Reserva de valor podem ser ativos reais, como o ouro, como o dólar, moedas fortes, e o imóvel. No momento de estabilidade mundial, né, o dólar ele é algo que ninguém consegue controlar. Não existe. Ontem à noite ainda eu estava escutando uma matéria na CNN, e é impossível qualquer economista prever quanto que o dólar vai ficar. Havia uma previsão desse ano, ele está na média de 5,50. Estamos aí em 5,15, 5,18, abaixo de 5,20. O que afeta muitas coisas. Ajuda a trazer a inflação para baixo, mas prejudica muito, por exemplo, o nosso agronegócio, entende? Das exportações que a gente precisa para trazer dinheiro, recurso para cá. Então, hoje, nós estamos aí na iminência de uma outra guerra com relação ao Irã, Estados Unidos e Irã. Todo esse movimento que os Estados Unidos está fazendo para o Irã é a mesma coisa que ele fez na Venezuela e não deixou barato. Eles não foram lá, não vieram aqui na Venezuela e só mostrar a força deles. Em 47 segundos, eles pegaram Maduro e levaram. O Irã, claro que todo mundo sabe que é uma outra situação, mas vai acontecer alguma coisa. Eles não estão levando toda essa estrutura para chegar lá e voltar sem nada. Alguma coisa vai acontecer. E isso gera insegurança no mundo, gera insegurança na Europa, gera insegurança no dólar, nesses ativos. O ouro, ele foi um dos ativos que mais valorizou, mas que aconteceu só depois da Segunda Guerra Mundial, o ouro foi o que mais valorizou, e depois ele se estabilizou. Agora, com esses riscos todos que estão acontecendo, o ouro subiu de novo. Mas nem todo mundo acaba querendo investir nisso, porque como ele vai fazer, se ele vai deixar só no banco, se ele vai trazer para casa, é algo que ele exige um cuidado maior, uma atenção maior de como investir no ouro. E aí, eu falo da reserva de valor, que é onde eu conheço, onde eu domino, onde os meus últimos 40 anos eu tenho feito, que o imóvel é uma das melhores reservas de valor que a gente pode ter. Nós podemos ter dele a segurança, a rentabilidade. Claro que nós não temos a mesma liquidez de ter num banco, mas eu também não estou dizendo para que se invista somente em imóveis, mas sim uma diversificação do seu portfólio de investimento, que é o importante.
E aí nós temos, por exemplo, em Santa Catarina, em Balneário Camboriú, a nossa segurança, porque nós moramos num estado extremamente privilegiado, uma economia fortalecida, uma mão de obra excepcional e uma capacidade de mão de obra assim, que é diferenciada do Brasil inteiro. Isso, onde eu estou aqui em Balneário Camboriú há quase 20 anos, já, na verdade, 19 anos eu completo esse ano, completei já agora em fevereiro, e ao longo desse período eu acompanhei todo o crescimento desses últimos 19 anos. Balneário Camboriú, ela foi desenvolvida, tem 62 anos, foi emancipada junto com no mesmo ano que eu nasci, mas nos últimos 20 anos houve uma transformação absurda. E ela lá atrás, ela começou com praticamente onde é que era nossa região de Blumenau, de Gaspar, de Indaial, de Timbó, Palmeirô, de Brusque, que vinham para Balneário Camboriú passar as férias. Quando eu cheguei aqui, no começo de 2000, estava vindo já o pessoal do Paraná. E aí nós começamos a ampliar toda essa busca de clientes para comprar em Balneário Camboriú. E aí nós fomos fortalecendo mais o Paraná, mais o Rio Grande do Sul, começamos a ir para o Mato Grosso, começamos a expandir mais Tocantins, São Paulo, Mato Grosso do Sul, temos clientes hoje da Bahia, temos clientes hoje de Minas, enfim, muitos lugares. E a partir do momento da campanha, como eu falei inicialmente, a campanha com a Sharon Stone, que foi em 2012, nós colocamos Balneário Camboriú no mapa do mundo, certo? E isso começou, eu acompanhava todo o nosso planejamento de marketing, e nós começamos a atender clientes da Itália, dos Estados Unidos, da Espanha, da Irlanda, e começaram a olhar para Balneário Camboriú. Eu fazia, na época, apresentações sobre balneário, por volta de 2012, 2013, 2014, eu viajava o Brasil inteiro fazendo palestras, apresentações para a região de Balneário Camboriú, que compreende a foz do rio Itajaí-Açu, que vem de Navegantes, Itajaí, Balneário Camboriú, que hoje dá um universo de quase 600 mil pessoas, certo? Uma economia forte com os dois portos, Navegantes e Itajaí, o porto de Navegantes, todas as empresas. Hoje, Itajaí é a maior receita econômica do estado de Santa Catarina, mesmo sem ter uma chaminé, como eu falo, mas toda a exportação de Santa Catarina passa por Itajaí, e isso rende receita tributária absurda, que faz dessa região uma região muito rica. E aí, Balneário Camboriú, ela começou a destacar a partir de 2012, com uns prédios mais consistentes, prédios mais altos, certo? E que foi a primeira cidade a utilizar as outorga onerosa, que já estavam no Estatuto das Cidades, mas que ninguém usava. E aí começou a haver uma parceria entre a construção civil e o município para fazer obras públicas que trouxessem benefício para a cidade. Então, foi feito aberturas de novas avenidas, como a Martin Luther, como foi feito expansão da Avenida Atlântica, de tubulação, parte de energia, parte de água. O nosso sistema viário melhorou muito. É claro que nós temos as limitações na temporada, dezembro, janeiro, mas com o que foi feito nas últimas administrações, melhorou muito a viabilidade, a mobilidade em Balneário Camboriú, com toda a nossa estrutura de lazer, certo? Nós temos hoje um dos melhores shoppings, o segundo melhor shopping do sul do Brasil, certo? Ele atende uma demanda absurda aqui da região. Para vocês terem uma ideia, a Zara, durante os meses de dezembro e janeiro, a Zara de Balneário Camboriú é a primeira colocada em vendas do Brasil. E ao longo do ano, ela está entre as 10 maiores vendas do Brasil, aqui em Balneário Camboriú. Então, nós temos aqui uma infraestrutura de serviço, de gastronomia, de lazer enorme, o que traz uma valorização constante, certo? É um ativo real e tangível, porque as pessoas conseguem fazer o seu planejamento na compra de imóveis na planta, na compra de imóveis prontos, seu projeto de vida, e que traz essa visibilidade para Balneário Camboriú, trazendo uma valorização constante e segura. Eu, em 19 anos, afirmo para vocês, nunca vi um apartamento perder valor. É uma coisa absurda o crescimento. Eu tenho números, estatísticas, assim, com relação à valorização.
Claro que depende da localização, do tipo de empreendimento, certo? Então, ele vai variar entre 15% ao ano, 20%, 25%, 30% ao ano, dependendo do tipo de produto. Nós estamos tendo hoje uma demanda internacional. Balneário Camboriú hoje vende para os Estados Unidos, para a Europa, na Europa, inclusive, Portugal compra muito. Recentemente foi vendido para o Japão, Dubai, Argentina, Paraguai. E eu digo uma coisa, recentemente eu vendi, eu vou contar um pouquinho mais na frente sobre o case, para Angola. Um brasileiro que mora há 20 anos em Angola, analisou Balneário Camboriú e fez um investimento, né? Depois eu vou contar um pouquinho mais sobre essa história. Hoje, por exemplo, com o Sena Tower, que a FG está lançando, que é um empreendimento com 157 pavimentos, 550 metros de altura. Hoje, Japão comprou, Estados Unidos está comprando, Portugal está comprando, certo? Esse imóvel, porque as pessoas querem ter um Sena Tower em Balneário Camboriú, o prédio mais alto residencial da América do Sul, certo? Em Dubai tem algumas coisas parecidas, mas, com certeza, da América Latina é o mais alto residencial. E isso traz com a marca Sena, que é o nosso herói nacional, o nosso ídolo imortal, certo? E que ele vai ficar na história para a gente. Então, o Sena Tower está trazendo essa visibilidade para Balneário, que está trazendo uma... É claro que as pessoas vêm aqui, olham o Sena, mas não querem, de repente, por algum motivo, investir nele, estão comprando de outras coisas. Eu volto a falar, quando nós lançamos a campanha da Sharon Stone, Balneário Camboriú inteiro vendeu. A Embraer vendeu, o Sequinel vendeu, as demais construtoras venderam, porque o nosso lema era FG Balneário Camboriú. E isso trazia uma visibilidade enorme e que todo mundo acaba vendendo, porque temos produtos para todo o tipo de investimento, tamanhos e gostos. Temos aqui, como eu anotei abaixo, uma renda passiva, que é a locação. Nós temos aqui muita gente que comprou apartamentos pequenos para locação por Airbnb, mesmo deixando nas imobiliárias a locação, como a gente fala, e que tem uma demanda muito grande, certo? Porque a rede hoteleira também ela aumentou significativamente a ocupação. Um dos motivos, que eu só queria também citar, o centro de eventos. Todo final de semana, todas as semanas, todos os meses, agenda cheia com shows, feiras, congressos, o que traz muita gente para Balneário Camboriú e traz ocupação para esses imóveis. E a renda, quem não gosta de uma renda de aluguel temporária, ele também tem o aluguel anual. Claro que ele não traz, em função do valor dos imóveis aqui, ele não traz a rentabilidade que traz numa outra cidade, como, por exemplo, nós atuamos muito forte em locação anual em Blumenau, onde temos uma rentabilidade lá de 0,7%, 0,8%. Aqui é um pouco menos, só que nós temos aqui uma valorização do imóvel maior. Então, ele paga as suas despesas, que traz uma lucratividade, mas ele também traz uma valorização do imóvel acima da média nacional. Isso eu posso afirmar com muita clareza, com muita convicção e com dados que eu posso explicar isso de uma forma pessoal ou individual. Histórias reais de quem já investiu. Tá? Então, eu queria colocar para vocês um case, por exemplo, desse cliente que a gente vendeu em Dubai não, desculpa, em Angola. Ele entrou como um lead, a corretora atendeu, conversou com ele bastante num dia. No outro dia, ele pediu para fazer uma live, eu participei, uma videoconferência, na verdade, onde eu, durante 1h30, procurei explicar para ele o que era Balneário Camboriú. E aí, com essa explicação, mostrei depois, apresentei 2 empreendimentos para ele, e lá, com a esposa, acompanhando, explicamos tudo. No dia seguinte, eu tive na obra, tive no terreno, ainda estávamos numa fase de pré-lançamento, isso foi em outubro, certo? E uma fase de pré-lançamento, estávamos vendendo a R$14 mil o metro quadrado. E fiz um vídeo desse terreno, mostrei onde é que era, mostrei as condições, com muita transparência. Depois fui uma outra obra, um outro empreendimento, gravei
o vídeo lá mostrando com o drone o local onde estava, tudo mais, tudo certo, com muita transparência, com muita segurança, procurando passar para ele muita confiança, muita segurança, para que ele pudesse investir, porque eu sabia que ele estava lá em Angola. Então, como é que uma pessoa vai acreditar na compra de um imóvel dessa forma? Então, eu tive a preocupação de passar para ele o máximo possível de transparência, de segurança, de credibilidade. Ele foi do meu Instagram, conheceu a minha história, viu tudo que eu já passei. Toninho Roncalho é um cara real, tem escritório, tem conhecimento, tem condições, junto com a minha equipe. Em tempo fizemos as 2 vendas para ele, certo? Hoje, esse produto que ele comprou por 14 mil, agora em janeiro a construtora já passou para 17 mil reais o metro, isso são 30% de rentabilidade em 3 meses, certo? Porque nós temos essa capacidade de ter produtos com pré-lançamento, com uma tabela inicial, onde eu posso afirmar, dependendo do tipo de investimento que você quer fazer, eu posso te orientar, junto com a nossa equipe, o melhor investimento, que tamanho você quer. Esse cidadão, ele fez um investimento, no primeiro momento, no apartamento de 1 milhão, logo o outro de 1.800.000, e aí, quando ele voltou, ele veio aqui para passar 4 dias, eu fui buscar ele no aeroporto, levei ele para o hotel, no sábado de manhã estive no terreno, estive na obra, levei para almoçar, no domingo ele passou um dia inteiro com a esposa numa lancha, na segunda-feira eu estive com ele e fechamos mais um apartamento de um bem superior ainda. Isso tudo num trabalho em conjunto com a minha corretora Gabriela, que fez um trabalho magnífico também, ela tem um conhecimento enorme, e juntos fizemos esse trabalho com esse cliente, e ele ficou... primeiro ele comprou, em 10 dias, fez um investimento de quase 4 milhões pela internet, e depois ele veio pessoalmente, onde sentiu toda a segurança, e disse que nos próximos 10 anos ele quer fazer um investimento maior, porque quando ele fizer 50 anos, ele quer estar morando em Balneário Camboriú. E eu vou dizer uma coisa, no caso dele, ele é baiano, mora há 20 anos lá em Angola, mas não confia, não dá para investir em Angola por conta do regime de governo, e ele como é em Salvador por problemas de violência, da segurança, tudo que hoje a Bahia representa, ele não quer investir de jeito nenhum e não quer nem morar na Bahia, ele vai vir morar em Balneário Camboriú, ele com a esposa, que é angolano. Então, isso é um case recente de sucesso que nós tivemos, um trabalho excepcional nosso, posso garantir para vocês, porque foi de muita confiança. Ele, inclusive, mandou uma mensagem para a gente, dizendo que nós fugimos todo o compliance que nós temos na compra de ativos imobiliários, porque nós cuidamos até da vírgula, mas sentimos tanta confiança e tanta segurança que abrimos mão disso e confiamos em vocês. Então, isso que sabe, para mim, um case de sucesso, não só pela valorização financeira que ele teve, mas pelo mérito, pela felicidade nossa de poder sentir realmente essa confiança de um trabalho bem feito, do que é a importância da credibilidade. Isso que é a importância da credibilidade no mercado. Porque hoje, essas pessoas que investiram no Banco Master, como é que foi? Foram mal orientadas, entende? Alguém ali dentro do banco orientou de forma muito equivocada e muita gente levou muito prejuízo. Então, cuidado com quem você está te orientando, seja no mercado financeiro, seja no mercado imobiliário, ou seja, em qualquer outro tipo de investimento que você for fazer, cuidado com quem está trabalhando, com quem está te apresentando isso, te orientando, te aconselhando para fazer o investimento, porque a experiência, o conhecimento entende para isso. Eu queria ter uma tela aqui que eu puxei, que eu acabei, se não me engano, passando, mas que eu queria reforçar para vocês essa questão de 3 pilares que o meu amigo aqui do mercado financeiro me colocou e a gente conversou a respeito disso, certo? Que é a segurança, a rentabilidade e a liquidez. No momento como o mundo está passando, de tanta turbulência, no momento que a nossa economia no Brasil, nossa política, a nossa justiça, estamos passando por tanta turbulência, o que hoje você precisa para cuidar dos seus ativos financeiros? Segurança,
E a rentabilidade não é só no mercado financeiro. Você pode ter, com o seu imóvel, com a sua reserva de valor, uma grande rentabilidade, e eu provo isso para você aqui em Balneário Camboriú e na nossa região, certo? A liquidez, ela vai vir, certo? E no momento de você saber comprar, para poder, na hora certa, vender. E é por isso que nós somos especialistas e a gente conhece. Eu, com a Conexão BC, a Conexão em Blumenau e toda a nossa equipe, nós estamos realmente preparados para te apresentar. Eu vou estar perto em todos os momentos para poder fazer essa orientação, esse aconselhamento e apresentar as melhores opções que nós temos. Porque esse ano, o ano de 2025, eu posso afirmar, é o ano do comprador, é o ano que quem quer comprar imóvel. Porque a partir do ano que vem, com a reforma tributária, nós vamos ter um acréscimo disso. A tua compra de imóvel vai aumentar 10%. Você que tinha capital de dividendos para ser distribuído na sua empresa e fez a ata no contábil para poder sacar esse dinheiro, você hoje não vai pagar esses 10%, que vai começar a partir do ano que vem. Então, você pode usar isso. Entende? Então, já são aí 20% de ganho na compra do imóvel. E como hoje o mercado, em função da taxa Selic, ele está muito propenso para venda, consultoras com prazos fantásticos. Nós temos aqui consultoras dando prazo de 10% de entrada, o saldo em 100 meses para pagar. Consultoras com 120 meses para pagar. Imóveis tanto na planta, onde você pode fazer um planejamento de comprar para receber daqui 3, 4, 5 anos, ou até como o Senatal, 10 anos, certo? Ou você pode comprar um imóvel pronto, que vai poder te dar essa segurança, certo? Então, e nessa segurança eu quero citar um outro case que eu comentei, que foi um cliente que veio do Mato Grosso, que também se aposentou do mercado financeiro, e 35 anos, ele de Banco do Brasil, ela de Caixa Econômica, e ele chegou na metade do ano me procurando, foi indicado por um grande cliente meu lá do Mato Grosso, indicado para me procurar, e ele disse, nosso amigo disse que tu ias me ajudar a fazer um bom investimento. Ele tinha uma reserva mais ou menos de 2,5 milhões de reais, e disse para mim o seguinte, eu não quero passar 2026 com esse dinheiro no banco. Eu até, confesso, comentei com ele, me surpreendi, porque uma pessoa que trabalhou uma vida inteira no mercado financeiro, inseguro com isso. E ele disse, eu conheço, já está com quase 60 anos, bastante experiência também, se eu não quero passar por isso, não quero virar o ano com esse dinheiro aplicado. Eu quero investir no imóvel no Balneário Camboriú, primeiro, porque eu quero ter segurança para o meu dinheiro, segundo, porque eu quero, na minha aposentadoria, eu quero vir morar em Balneário Camboriú e quero ter uma vida melhor aqui, com mais qualidade. E foi o que aconteceu. Ele veio, vendia um apartamento muito bom, que mostrei vários apartamentos para ele, mostrei mais de 10, 12 apartamentos, e aí, de repente, surgiu uma opção fantástica, num prédio na Avenida Atlântica, não frente mar, e ele abriu mão de algumas coisas que ele queria, investiu uma boa parte, 70% desse valor que ele tinha na compra desse imóvel, e está absolutamente seguro e tranquilo, dormindo com a cabeça tranquila, porque disse, eu fiz o investimento para a minha vida, com as economias que eu guardei ao longo da minha vida, mas aqui eu estou seguro e me sinto bem. Então, isso também, para mim, é um case de sucesso. É um case porque eu fui surpreendido com a atividade profissional dele, da esposa, tendo essa insegurança no mercado financeiro, tá? Investindo no imóvel, que, para mim, é algo fantástico, excepcional. Então, o imóvel, certo? Seja um apartamento, como eu estou colocando aqui na tela, ele representa a moradia com dignidade e conforto, certo? É um patrimônio que valoriza enquanto você dorme. E a segurança do capital investido como reserva de valor. São muitas coisas que envolvem a compra desse imóvel, certo? Por isso que você precisa ter a experiência de um profissional que conhece do mercado, que vai saber te orientar na melhor opção, na melhor localização. Aqueles que querem, como a gente está colocando aqui na tela agora, a renda passiva, certo? Que vai te dar essa segurança de uma renda extra, um complemento da sua aposentadoria ou dos seus outros rendimentos,
Mas o principal do investimento aqui em Balneário Camboriú é a valorização acima da média. Então, como eu falei há pouco, em 19 anos aqui, eu só vi o mercado subir, nada perder valor. E agora, aqui em Balneário Camboriú, nós estamos tendo a reurbanização da nossa orla, o que vai trazer uma valorização absurda, principalmente para os apartamentos frente ao mar. Mas só que todo mundo vai ganhar, toda a cidade, a quadra do mar, a segunda quadra, a cidade inteira vai ganhar, porque nós vamos ter um calçadão todo padronizado, com banheiros padronizados, com quiosques padronizados, com espaço para as pessoas andarem de bicicleta, de patinete, de scooter, com segurança, sem causar acidentes. Vai ter espaço para quem quer caminhar e correr com segurança, sem conflitar com os demais, e vai ter um espaço fantástico para quem quer só passear com a família, com os filhos, com os netos, com os cachorros, um espaço enorme, com tudo padronizado. E o que se quer com isso é tirar essa fama de Balneário Camboriú de ser a Dubai brasileira, a Miami brasileira. O que a gente quer é colocar Balneário Camboriú do Brasil. Balneário Camboriú do Brasil, com uma orla de padrão internacional. E é isso que vai acontecer nos próximos 3 anos. Então, se isso vai acontecer nos próximos 3 anos, imagine a valorização que os imóveis vão ter nos próximos 3 anos. Certo? Porque a cidade não para. Balneário Camboriú, como dizia um secretário de Planejamento e construtor aqui de Balneário, Auri Pavone, uma frase que ele cunhou e eu uso sempre. Balneário Camboriú é uma cidade em movimento. Ela não para. As obras estão acontecendo sempre para trazer valorização e conforto para quem investe e mora aqui. Então, é uma cidade que ela não para de crescer, são investimentos em todas as áreas de mobilidade, de lazer, a parte sanitária, parte de água, de energia, enfim, é uma cidade que ela se prepara porque nós temos aqui, na alta temporada, 1,5 milhão de pessoas. Então, nós temos que ter estrutura para isso. Hospital, temos 2 hospitais, temos o lazer, gastronomia, esse shopping, como eu falei há pouco, certo? Então, gerando uma infraestrutura de padrão mundial, porque hoje os nossos projetos que estão vindo aqui, eles são cases de sucesso, que hoje Balneário Camboriú está, por exemplo, para vocês terem uma ideia, São Paulo agora que está fazendo os prédios mais altos, e está pegando conhecimento, experiência, informação com as construtoras de Balneário Camboriú. Os construtores de Balneário Camboriú estão oferecendo para as grandes construtoras de São Paulo a expertise de fazer prédios altos. Então, olhem o que nós somos para o Brasil hoje, a meca da construção civil no Brasil, certo? É um destino turístico de alta demanda o ano inteiro. Balneário Camboriú hoje não vive só da temporada. A temporada é sempre muito forte, traz muita gente, quase no verão, mas nós temos gente o ano inteiro. A partir de quinta-feira, Balneário Camboriú começa a mudar, as pessoas estão chegando de Curitiba, de Blumenau, de Joinville, de Jaraguá do Sul, de Brusque, de todos os lugares, estão chegando para passar um final de semana aqui, certo? Então, isso é Balneário Camboriú e ela é única do Brasil. Bom, gente, partindo para o encerramento dessa live, dessa experiência que a gente está tendo aqui, certo? Eu quero reforçar sobre a sua reserva financeira, ela merece o melhor destino. Então, por exemplo, a minha reserva financeira, eu queria fazer, na verdade, deixar 3 perguntas, são 3 questionamentos que eu gostaria de deixar para uma reflexão de vocês. Que é a primeira, a minha reserva financeira está realmente protegida em tempos de turbulência? Meus recursos financeiros estão concentrados ou diversificados? Eu tenho especialista de confiança e com experiência na orientação? Faça essas 3 reflexões, analise bastante e pense, nesse momento para o mercado imobiliário, é o momento de você comprar um imóvel. Você vai fazer excelentes compras, um grande planejamento, excelentes condições de pagamento, usando o seu imóvel como parte de pagamento para fazer um upgrade, ou com parcelamento de longo prazo, ou usando um crédito imobiliário, mas pense sobre isso. É o momento de compra de imóvel. Você vai fazer um grande investimento e preservar os seus recursos financeiros numa excepcional reserva de valor. Isso eu posso te afirmar, com todo o meu conhecimento, nesses 40 anos de mercado, atuando
aqui, começando em Blumenau, vendendo lotes de porta em porta, o que me orgulha muito. Depois, sendo diretor comercial de uma das maiores construtoras do Brasil. E hoje, colocando toda a minha experiência aqui em prol da Conexão BC, onde eu tenho uma equipe de 11 corretores especialistas que eu procuro treinar, acompanhar, sabe, para que eles possam me ajudar a transmitir no investidor a melhor segurança e a melhor opção. Certo, pessoal?